Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros aquários. Estamos então aqui para ver as possíveis energias, agora para o resto do mês de setembro e igualmente para os próximos meses, devido a esta intensidade sentida pelos eclipses, agora de setembro. Tivemos então, como já devem saber, dia 7 de setembro, um eclipse lunar, o qual marcava o desfecho ou uma etapa de compleção relativa às intenções que foram marcadas já no passado março. Então, independentemente de estarem ou não a trabalhar no vosso caminho espiritual ou na vossa evolução interna, por assim dizer, possivelmente de forma consciente ou inconsciente, tiveram certos aspectos que foram desenvolvidos, intenções desenvolvidas na altura de março, onde então, agora em setembro, tem estado a revelar-se, ou a começar a aparecer nas vossas vidas, ou a manifestar-se de certas maneiras, as quais dia 7 de setembro foi então um ponto de revelação, pronto, de compleção de essa primeira etapa, ou da compleção, depende daquilo que tenham estado a desenvolver. E agora, dia 21 de setembro, temos então um novo princípio, que é o de marcar novas intenções que possam vir a ser sentidas ao longo dos próximos meses até o ano que vem. Então esta leitura não é só para Aquário, é para o arquétipo de Aquário. E então não só é relativo para Sol, para os que são de Aquário de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, mas também para todos aqueles que sentem uma certa afinidade com a energia de Aquário. E pronto, todos nós, mesmo aqueles que não são do signo de Aquário, têm esse arquétipo em si mesmos, muitas vezes associado também em termos da psicanálise de Jungiana com o rebelde, que pronto, o rebelde é o inovador, é o inventor, é aquele que desafia a ordem de como as coisas parecem ser para poder vir com novas soluções, com novas formas inventivas de progressão. Agora, em termos astrológicos, Aquário está muito relacionado também, pronto, com o planeta regente, Urano, que neste momento está sendo um aspecto um bocado desfavorecido durante os próximos anos ainda, apesar de na astrologia tropical já estarem a considerar que já está a sair fora da energia de Touro. Na verdade, na astrologia sideral, que é que considera a verdadeira posição dos astros no seu, pronto, no aqui e no agora, realmente vão ver que ainda falta cerca de ano e meio ou pouco mais até libertar dessa energia. Então, Urano, que é o planeta rebelde, da inovação, do futuro, da tecnologia, das invenções ou reinvenção de si próprios, e tem essa tendência rebelde de desafiar a autoridade, tem dificuldade em assumir a cadeia do comando, por assim dizer, como é que as coisas são na nossa sociedade, está muitas vezes contra as hierarquias igualmente. Pronto, pode ter aspectos positivos e negativos, né? Porque as grandes inovações e as grandes transformações na sociedade não aconteceram por conformidade ou por cooperar o que o geral quer, né? Mas sim pela inovação reveladora que muitos inventores, génios, filósofos e outras pessoas realmente conseguiram impulsionar ao longo da história para poder ser ressentido hoje em dia. Então esse aqui é mais, estou a falar mais em termos da energia do arquétipo do Aquário, quer sejam do zodíaco ou não, né? Porque todos nós temos essas tendências em nós, uns mais, outros menos, depende de que aspecto dominante vocês têm, ou qual arquétipo dominante vocês têm na vossa psique atualmente, que igualmente muda à medida que vocês forem progredindo na vossa própria narrativa pessoal ao longo da vida, né? E pronto, são aspectos a ter em conta, porque realmente estamos numa fase onde não só Aquário está a tentar inovar para o futuro e seguir para o futuro, talvez numa mudança de paradigma, ou desafiar as autoridades, ou desafiar a si próprio, né? A ter uma certa rebeldia contra quem é que governa então na soberania do meu universo interno.
né? Qual é que é o arquétipo que está aqui no comando, qual é que é o CEO, qual é que é o chefe de mim próprio. Não é na minha vida real, os meus pais, ou no trabalho, ou na minha família, nos meus relacionamentos, nos meus amigos, quem é que manda. Não, é quem é que manda neste universo interno, e normalmente é uma projeção de um dos arquétipos, que é os programas primordiais que nós temos da nossa psique, para poder arranjar formas de expressar-nos na realidade. E tudo isso, pronto, vem muito com a energia de Aquário, que é uma energia de ar, é uma energia intelectual, e igualmente Aquário também pode ser visto como o bibliotecário do zodíaco, onde armazena livros e livros de conhecimento. O grande problema é que nem sempre tem a sabedoria de como poder utilizá-los. E é aí que, se calhar, agora, na próxima etapa que vamos ter daqui em frente, sobretudo a nível astrológico, agora, pronto, estamos no ano 9, né, 2025, em termos de numerologia, e é uma etapa onde, agora, nesta fase, até ao fim do ano, temos bastantes planetas em retrógrado, dos quais os planetas transgeracionais, ou geracionais, que é Urano, Neptuno, Plutão, estão todos em retrógrado, e realmente não é tanto para poder fazer uma introspeção e uma transformação a nível pessoal, parte a partir do pessoal, sim, mas vai acabar por afetar a nível social e coletivo, pois é algo que já vem não só da nossa vida atual, mas também dos ecos ou repercussões que os nossos antepassados têm vindo a criar ao longo dos tempos. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, até várias gerações atrás, como é que ainda certas bagagens ou certas formas de expressão e ciclos que no passado possam ter servido, mas que já não servem atualmente, têm vindo a repetir-se, e hoje em dia está nas mãos de muitos de nós de poder então aperceber-se desses padrões e poder quebrar esses padrões. Daí então intervém essa energia de Aquário, que é o inovador, onde tem essa capacidade de observação, essa capacidade intelectual de distanciar-se emocionalmente de certos aspectos que parecem comuns à maioria das pessoas, e como uma forma inovadora de reconstruir-se a si próprio, ou a si própria, poder então transmutar essa energia em algo inovador, em algo novo que vem impulsionar a sociedade por anos a vir. E é aí que se dá certos marcos históricos, por assim dizer, no desenvolvimento, não só das tecnologias e das coisas em direção ao futuro, mas sobretudo da integração de partes da nossa consciência que levam cada vez mais a poder, não só a energia de Aquário desenvolver-se em Aquário, mas sim as outras pessoas poderem aperceber-se o quanto têm essa energia em si e poder pô-la em prática. É por isso que agora, até ao fim do ano, vai haver muito essa energia, essa tendência para fazer uma introspeção profunda sobre a história familiar, sobre a história de onde viemos, das nossas origens, como tem vindo a repercutir-se ao longo dos tempos e a ecoar com as bagagens que muitas vezes nem são nossas, já vêm dos nossos pais, dos nossos avós ou antepassados, e continuam ainda hoje em dia a afetar-nos. Pronto, também não vou adiantar muito sobre este assunto, é algo que se calhar vamos vir a falar, dependendo, já vemos qual é que é a mensagem que temos aqui então para vocês. Não se esqueçam que isto é uma leitura geral, uma leitura que tem a ver, pronto, com mais, não é adivinhatória, não desprezo por completo praticamente o adivinhatório, apesar de transparecer um bocadinho às vezes nas leituras. Isto aqui é basicamente, pronto, é tarot evolutivo, então tem a ver com uma projeção da nossa psique, do nosso inconsciente, e as cartas servem como que um mapa de interpretação de certos problemas ou soluções ou certas lições que nós temos ainda a aprender na nossa vida para poder ajudar no nosso caminho, no nosso alinhamento com o nosso verdadeiro propósito. E é nesse sentido que eu faço estas leituras, não para adivinhar se amanhã vão ganhar o Euromilhões, ou se vão encontrar o vosso par perfeito, ou se vão casar, ou se vão ter tudo aquilo que desejam. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é o vosso trabalho. Estou a ser honesto, esse é o vosso trabalho pessoal e eu não vou estar a afetar para nada nisso. Eu simplesmente sou um farol a dar umas luzinhas para ajudar a navegar quem anda aí pelo escuro, a tentar encontrar o seu caminho por dentro do mar cósmico, por dentro daquilo que eu chamo de Tala Sacra, né? Que é o mar sagrado da existência, da consciência, daquilo que nos liga a todos a um nível fundamental de energia, abaixo da
escala Planck, por assim dizer, mas pronto, não quero entrar tanto nesses aspectos tão, pronto, científicos, que na verdade acabo por, este que eu estou a fazer não é científico, é mais, pronto, é holístico, né? É mais esotérico, tem a ver com várias técnicas ancestrais utilizadas para poder interpretar a linguagem dos símbolos e através disso ver como é que nós próprios, a nossa psique, se espelha não só em nós, mas também na nossa realidade e naquilo que manifestamos no dia a dia. É por isso que quando lanço as cartas a pensar na energia de Aquário, ou a pensar qual seria o tema coletivo que podemos retirar desta energia, então eu não sei o que é que vai sair, mas sem dúvidas vai haver aqui uma história ou uma narrativa que eventualmente possa ajudar a mim ou a outros a poder desenvolver-se dentro do seu alinhamento pessoal, né? Para atingir o seu nível de integração e individuação que o encaminha ao seu, para a sua missão de vida, ao seu Dharma. Com isso, pronto, sejam então bem-vindos, né, novamente, não só Aquários, mas todos aqueles que queiram explorar sobre o arquétipo de Aquário, ou do, pronto, do inovador, ou do rebelde, por assim, depende de como é que vocês queiram ver, se vocês são o inventor a tentar ajudar a sociedade, ou aquele que está contra as certas estruturas da sociedade que vocês não acham corretas e daí terem que assumir uma certa autenticidade, integridade e capacidade de resposta para enfrentar essas tais dificuldades. Não como sendo contra vocês, mas sim como sendo parte de vocês e faz parte então também do vosso processo de integração, de ver essa dualidade e entender, pronto, internamente a projeção que muitas vezes inconscientemente estamos a fazer na vida. Bom, já só esta introdução foram 13 minutos praticamente e vamos então arrancar com a viagem. Nós na situação presente, nós temos então aqui uma energia neptuniana de, esta é uma carta de uma arcana maior. Então é uma energia que está dentro dos ciclos, por assim dizer. Não é algo que esteja diretamente nas vossas mãos de poder mudar, mas sim que faz parte da narrativa ou do ciclo no qual vocês estão a viver atualmente. E então o hangman, ou o pendurado, o enforcado, depende da interpretação que queiram ter, quando as traduções, cada tradução às vezes é um bocado errónea, né? Mas o objetivo desta carta basicamente é o de mudar de perspectiva, é o arriscar-se, por assim dizer, porque ele pôs-se nesta posição por ele próprio, né? A gente não sabe bem, esta carta, bem, na verdade é tipo como se estivesse a andar de ski, está a fazer um backflip, ou um mortal, ou algo assim, e nesse momento onde está assim ao contrário, consegue ver o mundo sobre uma perspectiva totalmente diferente daquela que estaria a ver normalmente, naturalmente, né? Então, uma capacidade de inovação, por assim dizer, de reestruturação da sua perspectiva, da sua visão. E essa nova visão, o pôr-se voluntariamente dentro dessa energia, ou dentro deste conceito de mudar de perspectiva voluntariamente, é o que pode vir a trazer um novo sentido de propósito e de força para poder seguir em frente. E igualmente é um número 12. Então, o número 12, antigamente, pelos sumérios e babilónios era um número sagrado, também tem a ver também com a compleção de ciclos, mas também tem a ver com uma experiência total de integração entre a energia masculina, a energia feminina, divina, né? Não quer dizer que seja homem ou mulher, é a energia como yin e yang, por assim dizer, e a integração dos dois que vai dar também a 3, que é a criação. E tudo isso dentro do conceito da espiritualidade, da energia de Neptuno, que tem muito a ver com o discernimento entre a realidade das ilusões, e dentro da realidade temos também os nossos sonhos, mas quais é que são os sonhos concretizáveis ou não concretizáveis, né? E então tudo isso é como uma ramificação que inconscientemente acontece na nossa mente, né? Onde realmente podemos discernir essas encruzilhadas e ver até que ponto elas são coerentes para poder entender as tabelas de verdade e os algoritmos dentro da nossa mente, que é aquilo que eventualmente vai manifestar-se na realidade. E obviamente não temos acesso a todos os fatores e todos os valores, né? Mas conseguimos
por assim dizer, discernir para poder aumentar as probabilidades dentro das nossas manifestações ou dentro dos nossos propósitos para podermos avançar em frente com isso. E não esquecer que ainda por cima temos também Neptuno, que está em conjunção com Saturno, em Peixes, isto na astrologia sideral, porque a astrologia tropical vai-vos dar uma diferente interpretação, obviamente, então eu estou-me a basear na posição dos astros no aqui e no agora, não como eram há 2000 anos atrás e que ainda hoje em dia gostam de utilizar. E não quer dizer que esteja errado, por assim dizer, porque é uma forma de interpretar e a pessoa que está a interpretar utiliza isso como arquétipos das possíveis energias que possam servir ou não para a pessoa na sua vida. Então sim, podem-se basear no como era antigamente para poder descrever o hoje em dia. O aqui e o agora, mas eu gosto mais de me basear naquilo que é, pronto, que consigo observar, por assim dizer. Não quer dizer que consiga ver tudo, mas é com base nisso também que pode ajudar a melhor interpretar. Isso também é uma escolha pessoal, por isso que escolham a astrologia tropical ou a astrologia sideral, é por vossa conta, mas eu pessoalmente utilizo a astrologia sideral para poder situar-me dentro do meu GPS pessoal, por assim dizer, né? E então, aquilo que eu quero mencionar então com isto é que realmente Neptuno está então em conjunção com Saturno em Peixes e ambos os planetas estão em retrógrado. Então, o aspecto social e o aspecto transgeracional, o aspecto social em termos do karma, da disciplina, do controle, está a ser reposto em causa internamente, até que ponto nós estamos realmente cimentados ou enraizados na nossa verdade e na nossa relação kármica com a sociedade, enquanto que Neptuno é mais um chamado, por assim dizer, à parte espiritual, à nossa intuição, a certos aspectos que a gente não vê diretamente e que a energia de Peixes ou de Neptuno nos pode eventualmente incentivar a poder ver. Agora, Neptuno em si também é um planeta da ilusão, né? Então pode haver muita mentira pelo meio. E é por isso que Saturno, a energia de Saturno, que é uma energia de terra, de Capricórnio, de enraizamento, pode ajudar bastante a poder discernir essas energias, a verdade da mentira e poder fazer uma melhor opção para nós próprios. Pois não é só fantasiar, não é só imaginar figuras de luz, por assim dizer, e tudo bonito, mas sim realmente estar enraizados, aceitar a realidade tal como ela é e no aqui e no agora decidir qual é que é o nosso desenvolvimento, né? Qual é que é o jogo que nós queremos jogar, o Dungeons and Dragons, ou qual é que é o efeito borboleta que nós no aqui e agora vamos estar a providenciar, né? E é nesse aspecto que Neptuno, pronto, que o enforcado ou o pendurado está aqui a chamar a atenção que para no presente muitos de vocês talvez estejam a passar por uma etapa de mudança de perspectiva, sobretudo agora ao longo deste mês de setembro. Tem sido um mês bastante intenso, tal como disse, estão-se a fechar certas intenções que já foram postas desde março e agora vai começar uma nova etapa e temos esta etapa de transição durante 2 semanas, onde é o deposio, está associado com o 3/4 de lua, então é uma energia de libertação, de reavaliação e de poder então definir o que é que pesa, o que é que está a mais na nossa vida, o que é que está para ficar para trás e então ver agora a partir do dia 21 do próximo eclipse, que vai ser o marcar de novas intenções de uma nova etapa, então poder apostar nisso e seguir em frente rumo a uma nova perspectiva para as nossas vidas. Ok, nada melhor, nada menos que Hera. Hera, que é exatamente a runa agora associada com a colheita. E estamos exatamente a entrar agora na etapa das colheitas, agora para fim de setembro, outubro, até novembro. É o habitual em termos, pronto, da agricultura e já da filosofia antiga, ou na realidade antiga, na histórica, onde realmente é a altura das colheitas. Então todo o trabalho que foi feito ao longo do ano, desde a primavera, agora está a começar a revelar os seus frutos. E é uma altura então de colher tudo aquilo que semeamos. Então muitos de vocês, com aquilo que semearam e que agora estão a começar a colher, pode vir a ser uma nova forma de ver a vida, de interpretar a vida, como tem estado a desenvolver. E pronto, e com isso poder ajudar-vos para reconhecer os vossos recursos atuais, o trabalho que foi feito e porque é que têm aquilo que têm agora. E com isso então pode ajudar a mudar essa tal perspectiva.
A energia, a nossa atenção, para onde a nossa atenção vai é para onde a energia flui. Então, em direção ao futuro, ou a tendência desta energia, daquilo que semeamos, aquilo que colhemos e aquilo que nos ajuda a mudar de perspectiva e ganhar um novo sentido de propósito com mais força, para poder seguir em frente em direção ao nosso legado. E o legado não é algo que acontece em 2 dias, é algo que tarda uma vida inteira a construir, quer seja aquilo que nós deixamos para os nossos descendentes, quer seja aquilo que deixamos para a humanidade, ou simplesmente aquilo que deixamos no coração das pessoas. E realmente estão agora muitos de vocês, se calhar, a pôr-se em causa em relação àquilo que vão deixar aqui no mundo. Até que ponto estão só a viver de forma egoica só para vocês, né? E a distanciar-vos tudo de uma coisa porque são todos uns estúpidos? Ou até que ponto estão dispostos a poder integrar aquelas partes que ainda não conseguem integrar em vocês para poder chegar a uma nova expressão de vocês mesmos e poder deixar um legado na Terra, ou pronto, que possa servir a outros, pronto, da vossa marca, da vossa experiência pessoal aqui pela Terra. E vai estar muito associado com os vossos talentos, as vossas capacidades inatas. Muitos de vocês, se calhar, estão-se a começar a perceber de muitas capacidades e talentos que vocês têm disponíveis e que talvez até agora não tenham estado a pôr em prática ou utilizar para poderem manifestar esse legado, que não é amanhã ou depois, mas se calhar no vosso fim de vida, quando tiverem 60, 70, 80 anos, por acaso tiverem a sorte de chegar até aí, sorte e trabalho, né? Porque é um alinhamento que temos com o nosso propósito. E se estiverem a viver o vosso propósito, eventualmente vão chegar aqui. Mas o que é que vão deixar aqui para a humanidade então? E é o que se calhar muitos de vocês estão agora a perguntar-se, sobretudo o que eu estava a dizer da energia de Aquário, né? O rebelde, o inovador, o que pensa no futuro. E pronto, tem a ver também com a tecnologia, mas a tecnologia naturalmente também está em desenvolvimento, e então é saber como aplicar certas coisas no aqui e no agora para poder promover o seu desenvolvimento, mas não só de forma egoísta, mas sim para poder providenciar algo que vamos deixar aqui na Terra, baseado nos nossos talentos pessoais e do nosso cultivo ao longo da vida, aquilo que nós semeamos e daquilo que colhemos, que é através daí que realmente vamos poder então desenvolver este legado, por assim dizer, que vai ser depois um fim de ciclo e um novo princípio. Por isso temos logo aqui 2 finais. Temos o 12, que é ancestral, que é o final sagrado que os antigos sumérios e babilónios tinham, por isso dividiram em 12 meses, dividiram em 12 zodíacos. O 12 era um símbolo muito pronunciado nas filosofias e culturas mais antigas, até mais ou menos a época helenista, e desde aí ficou marcado praticamente o calendário, né? E a partir daí nos guiamos sempre em volta desses princípios. Mas em termos de numerologia pitagórica, o número 10, que está associado a Tetractis, que é realmente o triângulo perfeito, a compleição total desde a base até à superação de si mesmos. E então um final de ciclo e um novo princípio, por assim dizer, mas onde realmente a pessoa pode estar íntegra ou pode estar relacionada com o seu potencial, libertada de vários bloqueios, atenta às limitações e às necessidades, e que por vezes na vida é preciso enfrentar os nossos medos e ir além, pronto, dos nossos medos, por assim dizer, para poder combater contra qualquer risco que possa surgir pela frente. Mas não é isso que nos vai amedrontar, não é isso que nos vai impedir de estar aqui a motivar-nos internamente e a puxar para a frente em direção a objetivos não só racionais, mas que sobretudo estão alinhados com algo mais, com um propósito que a gente sente a necessidade de poder seguir em frente. Daí ser necessário muito essa intuição, esse lado espiritual que seja pronunciado, senão a energia intelectual de Aquário acaba por fechar isso tudo dentro de uma caixinha e tentar pensar só no lógico, no racional, nas tabelas de verdade, nos zeros e nos uns, o que é, o que é que não é, e etc. E então não consegue ter essa flexibilidade necessária para poder interpretar o desenvolvimento do seu legado até à descoberta dos seus verdadeiros talentos profundos. Há um desafio, aqui chegamos à zona do desafio, e o desafio é de realmente de aperceberem-se dos vossos recursos. E se calhar até muitos de vocês têm recursos e têm grandes capacidades, mas talvez não saibam utilizá-las. É daí que talvez esteja na posição de dificuldade, porque o rei de ouros, o rei de pentáculos,
é um rei abundante, e é um rei que não só é abundante, mas sabe utilizar a sua abundância e os seus recursos da melhor forma, porque para chegar a rei foi porque ele teve que aprender muita coisa para poder saber como manifestar a realidade e aquilo que ele deseja. Mas está na posição do desafio. Então quer dizer que talvez muitos de vocês, Aquário, vivam muito na vossa parte intelectual, né? Vivem muito na cabeça, no sobrepensar, vivem muito na ilusão ou nos sonhos, e apesar de quererem manifestar algo que possa durar por gerações, por assim dizer, né? Independentemente do que seja, desde que sejam descendentes, ou que seja uma obra de arte, ou que seja uma obra tecnológica, ou que seja simplesmente a vossa forma de ser em relação ao mundo, né? Não precisam de ser mais do que vocês próprios. Realmente pode vir a ser um entrave à vossa autorrealização em termos físicos ou em termos materiais, à vossa expressão no material, porque estão a reter muito dessa energia ou muito dessa capacidade e do seu potencial apenas adormecido ou escondido dentro da vossa mente. E então o grande desafio talvez seja aproveitar os recursos que vocês têm para poderem manifestar a vida que sempre quiseram e pôr mãos à obra para eventualmente poder chegar a este objetivo, a este legado. E lá está. Porquê? Porque muitos de vocês talvez tenham medo de arriscar. Que é Algiz, mas ao contrário. Então Algiz, que é uma runa de proteção, que normalmente é assim, né? Ela aqui está em Merkstave. Então a posição de Merkstave sugere que pronto, nem tudo vai... Vocês... Não quer dizer que não estejam protegidos, mas nem tudo vai sair como vocês querem ou como vocês gostariam. Uma pessoa que embarca numa aventura, é bom ir embora quando o mar está calmo, né? Mas não sabe se o mar vai continuar calmo ao longo desta vida toda, né? Ao longo da travessia. É preciso enfrentar as tempestades da vida também. É assim que uma pessoa pode fortalecer-se. Então é um risco pessoal de poder aventurar-se a descobrir, ou pronto, a utilizar os seus talentos para poder enfrentar as tormentas. Ver as dificuldades como oportunidades para então poder superar-vos e aprenderem a utilizar as vossas capacidades, os vossos talentos, as vossas capacidades, os vossos recursos para poderem ir além de qualquer risco ou qualquer medo que possa existir do que possa correr errado. Mas pode acontecer isto e aquilo e aquilo outro. Sim, é verdade. Mas só vão ter a colheita que querem se vocês semearem também. Então, se há um risco que vocês sentem a necessidade de tomar, é um risco que vocês têm que fazer por vocês próprios, mas se não arriscarem, também não vão petiscar, né? Quem não arrisca não petisca, tal como se diz. Não quer dizer que tenham que sacrificar tudo, mas Aquário, como sendo esse tal rebelde e inovador, vão ter igualmente que fazer isso com vocês próprios. Não é só esperar essa rebeldia ou inovação do mundo externo. Começa dentro de vocês. E então essa nova perspectiva, talvez mais introspectiva para dentro, porque Aquário é um signo extrovertido, então tem tendência a procurar as suas respostas e o seu dinamismo no externo, no visual, no manifesto. Enquanto que aqui realmente está, se calhar, a puxar mais no sentido da exploração do seu mundo interno para poder revelar aquilo que vocês têm que cultivar internamente para poder chegar a este legado, que é realmente o descobrimento ou a revelação dos vossos talentos inatos e os vossos recursos para não terem medo de arriscar. Porque, pronto, é preciso também coragem para poder seguir em frente. Senão nunca vão chegar ao vosso objetivo, ou ao bom porto, né? Vão ficar sempre retidos ou presos, porque esta energia do hangman, do pendurado, é uma energia de ganhar uma nova perspectiva, mas ele está ali parado, está ali estagnado, está ali ao contrário, não tem como realmente poder mover-se, né? Uma pessoa anda com as pernas, não anda com a cabeça. E então, bem, tem que andar com a cabeça para ter os pés. Mas pronto, estão a perceber esta correlação que existe entre os pés e a cabeça e como está aqui ao contrário, né? E é isso que vocês têm que utilizar a vosso favor para poder agir com cabeça, mas a vossa cabeça é que vai determinar os passos que vocês vão ter que ter pela frente, né? Não é só ser levados pelas correntes, mas vocês próprios pensarem como direcionar a vossa vida no sentido que querem. E para isso vão ter que perceber as vossas capacidades e talentos e os vossos recursos para poder manifestá-los na realidade.
Senão vão estar sempre, até podem ter tudo no mundo, mas como nunca arriscam ou nunca vão além de vocês próprios, vão estar sempre à espera que o mundo é que tem que ser assim, ou tem que ser assado, e vão viver muito negativamente sobre as vossas próprias sombras da rebeldia, e não vão conseguir talvez integrar isso porque não andam a cultivar dentro de vocês próprios esse espírito de rebeldia e inovação, por assim dizer, em tentar sempre... O problema não é, lá está, não é no mundo exterior, é internamente a nossa capacidade de reformatar ou reformular a nossa existência ao cultivarmos os nossos recursos e os nossos talentos para poder ir além dos nossos medos, né? Porque nunca temos, não podemos ter as certezas de tudo, né? Mas é só quando arriscamos que realmente podemos enfrentar os obstáculos necessários que nos levam a direcionar com o nosso propósito. E enquanto não o fizermos, realmente nunca nada vai realmente mudar e vai ser tudo uma repetição um dia do outro. E para Aquário que quer, lá está, a inovação e essa transformação inovadora do futuro, vai sentir-se como que a viver no passado ou na redundância das coisas, e em que leva a ser cada vez mais apático e a fechar-se sobre si mesmo. O que não é o objetivo aqui, pois realmente é essa parte que eu estava a falar de ser intelectual e poder então tentar equilibrar esses aspectos para poder manifestar uma parte mais intuitiva ou espiritual de vocês próprios na realidade, através do vosso cultivo interno e enfrentar as dificuldades ou os vossos medos, que podem ser verdadeiros ou não. Para chegarmos então ao conselho final, o conselho final tem muito a ver com a traição, por assim dizer, e como é que é de explicar isto? Esta carta normalmente está associada com a gente permitir a nós ou a outros de atraiçoar-nos, o que nos leva a ter um coração quebrado, e a gente tem tendência, se calhar, a culpabilizar os outros, mas nós próprios temos um papel fundamental nisso, porque este aqui só consegue estar aqui a fazer o que está a fazer aqui nas costas, porque a gente estamos a permitir isso, né? Agora não quer dizer que estejam errados, ou que eles podem estar errados igualmente, mas porquê? Porque estamos a permitir este tipo de dinâmica. E quando só quando a gente consegue perceber-se dessa dinâmica é que nós então podemos ter um raio de luz, um esclarecimento do porquê das coisas estarem a acontecer. E é aí que então a gente pode então permitir o processo de cura. Então acho que muitos de vocês estão a querer mudar de perspectiva para poder alinhar com o vosso legado, com o vosso objetivo de vida, por assim dizer, só que não estão a conseguir utilizar os recursos a que têm, em parte, por um certo medo do risco que pode promover, né? Mas por outra parte também porque ainda guardam se calhar certos ressentimentos ou têm um certo instinto de autossabotagem que ainda não se estão a perceber porque as coisas ainda não estão claras, né? Apesar de estarem aqui com já várias espadas espetadas pelo coração e com outros aí nas costas ainda a continuar a fazerem o que estão a fazer. Mas isso aí é uma projeção da vossa própria psique internamente, onde se está a permitir esse tipo de atitudes. Porque se vocês já tivessem avançado ou já tivessem evoluído o suficiente para não permitir esse tipo de energia, esta energia não estaria a acontecer e já estariam curados. Então isto aqui não é só uma carta de traição ou de coração quebrado, mas é uma carta que sugere a cura e a libertação de tudo aquilo que vos tem estado aqui a manter de rastos e de joelhos. Pois é nestas dificuldades que pode aparecer um certo raio de luz que vos pode ajudar a ultrapassar essas dificuldades e alinhar com o vosso propósito. Para acrescentar então, realmente, as dificuldades que vocês possam estar a enfrentar agora neste momento, ao longo dos próximos meses, vão trazer se calhar um novo sentido de propósito e de força para vocês nas vossas vidas. Claro que não vai ser fácil, pelos vistos, aqui está a parecer muito mais bonito, mas ao chegar aqui para esta parte final, torna-se bastante negativo, mas tem que reconhecer em vocês próprios onde é que vocês estão a falhar, onde é que vocês não estão a utilizar os vossos recursos, onde é que vocês não estão a ser essa energia de Aquário que vocês defendem, né? A rebeldia, a inovação. Então, mas espera aí, vocês estão à espera isso do mundo externo, mas não estão a ser isso com vocês próprios, né? Então, se calhar assim uma certa hipocrisia, talvez em ação, não sei, só estou a sugerir para se porem em causa nesse aspecto, né? Porque não podem estar a exigir coisas do mundo externo se vocês próprios não fazem a vossa transformação interna.
e se o objetivo é realmente chegar a este legado e ao reconhecimento das vossas capacidades e talentos, vocês vão ter que saber utilizar esses recursos e ir além dos medos e das dificuldades que possam aparecer pela frente, pois não podem continuar toda a vida, bem, podem continuar a permitir este tipo de energia, mas então nunca vão estar realmente a evoluir e, entretanto, todas as respostas estão à vossa frente. Dá gás, que é um raio de luz perante a escuridão, que é a claridade necessária para poder ver o caminho à nossa frente. E isso pode trazer um novo sentido de propósito e de força para poder levantar-se e contradizer este tipo de energia, ou pelo menos integral, por causa do entendimento que finalmente foi necessário, ou que entenderam, graças a esta mudança de perspectiva e do cultivo interno para poder chegar aí, não é? Mas tem que, pronto, eventualmente poder aperceber-vos até que ponto estão a participar neste tipo de energia. Por isso, temos então a energia geral da leitura, que é tudo sobre autenticidade, sobre defender a vossa verdade com justiça, defender as vossas ideias e comunicar essas vossas ideias. É um novo princípio, ou muitos de vocês talvez estejam num novo princípio onde realmente estão a querer ser mais autênticos para com vocês próprios. Já não se vão estar a importar tanto com este tipo de energias de traição, mas sim tentar ser o mais honesto possíveis com vocês próprios, porque é isso que vai prevenir estas traições. Ou mesmo que aconteçam, vocês pelo menos sabem que tiveram a fazer sempre o melhor que puderam, baseados na vossa autenticidade, baseados na vossa verdade, na vossa justiça, nas vossas ideias, e não porque outros vos dizem que tem que ser assim ou tem que ser assado. E é aí que realmente podem reencontrar-se com essa energia de Aquário, que realmente vos pode ajudar a ver uma luz no meio do escuro, tal como vimos aqui, mas igualmente ver que vocês têm nas vossas mãos o vosso poder, a vossa chama, a vossa tocha, que ilumina à vossa frente. E pronto, e pode ser complicado porque o caminho não está claro, mas é só quando vocês tomarem os passos necessários é que, ao segurar essa tocha, vão vendo os poucos metros aí à frente que vos ajuda a direcionar o vosso caminho. E para isso têm que estar equipados com a vossa energia, com a vossa verdade. Têm que ter em atenção a vossa verdade, não podem ter medo de expressar essa vossa verdade com honestidade, com justiça. Estão a perceber? Mas para isso têm que ser primeiro com vocês próprios. Não é estar a apontar o dedo aos outros porque são isto e aquilo e aquilo e aquilo outro. Não. Para isso também temos de ser honestos e ver até que ponto nós próprios estamos a participar na nossa miséria, não é? E só aí então é que então podemos erguer-nos com a espada da verdade na nossa mão e com a tocha da nossa força de vontade também na outra, e com isso poder eliminar o nosso caminho em frente. Rumo à abundância, que é o equilíbrio com o desafio. Temos aqui o Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos, e temos então aqui, logo a seguir à verdade, a Rainha de Pentáculos, a Rainha de Ouros. E então temos aqui o par perfeito, a unificação perfeita, a integração perfeita da vossa polaridade, daquilo que vocês precisam integrar em vocês próprios. A parte ativa com a parte passiva, a parte intelectual com a parte emocional, a parte racional ou lógica com a vossa parte mais intuitiva ou espiritual. E realmente vai-se levar a um ponto de integração que não vai ser o fim do caminho, mas vai ser uma etapa necessária para vocês poderem evoluir e progredir ao longo do vosso caminho. E para isso vão ter que ver até que ponto vocês estão a ser, estão a promover ou a patrocinar a vossa miséria, o vosso próprio problema. É para poderem chegar então a esse ponto de abundância, essa nova criação, que vai ser, que vai surgir naturalmente assim que vocês seguirem na vossa verdade. Ou assumirem o que é a vossa verdade. Para complementar esta leitura, temos então a força e Otala. Então, a força e Otala tem a ver então com a força, é a arcana maior relativa à carta de leão, ou à energia de leão. Então tem que ser criativos, tem que tomar iniciativa
e, sobretudo, têm que aprender a lidar com as vossas emoções mais intensas ou mais selvagens internamente. Faz parte dessa evolução de não fugir daquilo que vocês sentem, mas sim poder eventualmente olhar para as vossas emoções, entendê-las e integrá-las. Pois isso tem estado em desenvolvimento não só agora desta vida, mas especialmente já de várias vidas, ou incluso dentro da vossa rama familiar. É algo hereditário que já tem vindo a ser ecoado ao longo dos tempos, né? E que hoje em dia vocês estão a ser dados a oportunidade de poder integrar esses aspectos menos desejados, por assim dizer, de vocês próprios, mas poder vê-los como uma parte essencial, ou uma parte natural de vocês mesmos, e necessária para poder progredir. Senão vocês aqui se calhar estão a ser atraiçoados, mas estão a dizer, mas não, eu não posso ser mau, não, as pessoas estão assim porque, coitadinhas, ela foi maltratada quando era criança, então pode maltratar. Pronto, não estou a dar um exemplo estúpido, mas às vezes é um bocado assim. As pessoas põem-se em segundo plano porque estão a desculpar os outros, estão a tentar só ver o lado positivo dos outros e então não se afirmam a si próprios. Mas o que é que isso faz? Isso cria ressentimentos, cria problemas, cria fraturação ou desfazamento da sua verdadeira autenticidade e da sua verdade. E é isso que estão a ser chamados a atenção para poderem integrar e eventualmente poderem ser mais autênticos, mais vocês, para poderem utilizar os vossos recursos e ir em direção ao vosso legado, à vossa verdadeira missão de vida. Mas primeiro, acho que já tinha falado isso com outros dias também, onde primeiro, foi justo anteriormente, se não me engano, foi com Capricórnio, onde têm que primeiro curar-se para poder renascer, para poder permitir essa ressurreição de vocês mesmos. Porque senão vão estar sempre a trazer atrás ressentimentos, animais selvagens, coisas imprevisíveis, né? Porque Aquário tem muito essa energia do imprevisível. Também, aliás, temos aqui o oráculo dos imprevistos, por assim dizer, que eu gosto de utilizar este oráculo para ver as possíveis energias imprevistas que possam surgir ao longo deste caminho, mas realmente curar numa certa etapa, a perceberem-se onde é que vocês próprios estão a participar na vossa miséria, para poderem curar-se e à medida que se estão a curar e a libertar disso, ganhar um novo sentido de propósito para poder utilizar os recursos a vosso favor e enfrentar certas dificuldades ou certos medos para poder ir em direção ao vosso legado. E isso tem a ver muito com o trabalho interno, mudança de perspectiva e aquilo que vocês cultivam na vossa mente, em vocês próprios, para poder progredir e integrar então tudo aquilo que que não é tão desejado, se calhar, ou que já vem do passado. Mas que temos que fazer paz e temos que aceitar para podermos seguir então em frente com a nossa narrativa cada vez mais autênticos e verdadeiros connosco próprios. Estão a ver o que é que temos aqui como oráculo para vocês. Temos então Timeline. Timeline então, a encruzilhada do passado, presente e futuro. Tal como estava a dizer, isto aqui tem muita energia que vem já do passado, tal como estava a dizer também ao princípio, em termos astrológicos, nós temos muito essa revisão transgenealógica em que temos que rever quais as dinâmicas ou aspectos tínhamos connosco próprios, com os nossos pais, com os nossos avós e como certos aspectos da família ainda continuam a ecoar até hoje em dia, com bagagens que nem sempre já não são úteis hoje em dia, por assim dizer. E então as vossas decisões é aquilo que vai demarcar a vossa timeline, a vossa linha de tempo, a vossa realidade. E há uma encruzilhada entre o passado, presente e futuro, que já nos próximos meses acho que vai se tornar mais relevante nas vossas vidas. Nós, na verdade, só temos o presente, só que o presente muitas vezes vem com os ecos do passado e é no presente que nós estamos a criar o efeito borboleta que vai se denotar no amanhã. Não sei se estão a perceber como é que isto é fácil de explicar, de falar, mas é difícil de entender, se calhar. Em que nós só temos o momento presente, o agora. O presente é o nosso presente. É aquilo que a única coisa que temos realmente. O que está passado, a gente não pode alterar esse passado. Mas esse passado temos que fazer paz com esse passado. Porque senão ele continuará a ecoar e a repetir padrões até hoje em dia e até ao futuro. E se a gente não tratar disso, vai continuar com a descendência ou com outras pessoas, porque vai haver efeitos colaterais.
Independentemente disso, é no presente que nós temos então as nossas decisões por fazer. E essas decisões que nós fazemos no aqui e no agora é o que vai delimitar a ramificação da nossa existência. De onde é que a gente vai parar? Há mil e umas possibilidades possíveis, mas as nossas decisões vão nos levar só a uma opção ou outra, né? Quanto mais alinhados estivermos com nós próprios e com os nossos ideais. Daí eu estar a falar do efeito borboleta. É um pequeno bater de asas hoje em dia, algo insignificante, mas daqui 10 ou 20 anos vão ver que isso aí afetou toda a vossa vida, afetou todo o vosso legado. E é nesse aspecto então que tem que se pôr agora em causa, por assim dizer, a ver como vocês podem utilizar a vosso favor estas energias, para utilizar os recursos e continuar a cultivar a vocês próprios, para poderem fazer melhores decisões que venham conciliar passado, presente e futuro numa única super força que é a vossa existência, a vossa história pessoal, o vosso processo de integração, que vai acabar por ainda por cima alinhar-se com os propósitos também dos vossos antepassados, mas com a integração de algo, das vossas emoções ou de menos, mais selvagens, por assim dizer. Para acabarmos, vamos ver então um último oráculo, que é o Caminho da Luz. Eu vejo nestes oráculos uma mensagem que possa ajudar a alma a alinhar com o seu propósito mais profundo. Digo alma, que é para não estar a dizer o ego, né? Pois não, o ego deseja muita coisa, mas a alma só normalmente quer uma coisa. Que é que é o nosso alinhamento. E com o nosso alinhamento vem todo o resto que nos ajuda a alinhar com a nossa timeline, com a nossa linha de tempo. Não digo perfeita, mas mais a aproximar-se da perfeição, por assim dizer, que está associado depois com Fibonacci, mas não quero entrar tanto nesses aspectos, que isso aí já era conversa para 2 horas ou mais. Então vamos ver as possíveis energias para o vosso caminho de luz, qual é que é o conselho que há para o despertar da vossa alma, por assim dizer, ou que vos possa ajudar a alinhar com o vosso propósito mais profundo. E temos que o acreditar firmemente, ou com força, acreditar mesmo em sério. Então, vamos lá ler isto. Eu acredito em mim mesmo, ou mesma, na vida e toda a bondade de Deus. Com esta fé inabalável, eu tenho o poder de concretizar os meus sonhos. A vontade do grande, de superioridade, de superior, guia-me e a minha vida é banhada por esta luz divina. O meu coração está aberto ao universo, abraçando as benções que tem para oferecer. Quer acreditem ou não em algo superior, podem eventualmente acreditar em vocês próprios. Eu não estou aqui para debater uma religião, se há um Deus, se não há um Deus, se não há... Pronto, o que seja, né? Isso aí não é o meu objetivo aqui com este projeto, é realmente em poder despertar o poder em vocês. Está nas vossas mãos. Agora, se vocês acreditam realmente em vocês e no vosso poder, vocês vão ver que vai além do ego, que vai além da vossa manifestação, da vossa superficialidade, dessa casca que vestimos como humanos. Vocês são seres multidimensionais e, no fundo, vocês são Deus em vocês próprios. Somos o espelho uns dos demais e é por isso que isto é realmente magnífico. Agora, quer acreditem ou não neste tipo de ideologia, pelo menos acreditem em vocês, porque é a partir de vocês que todo o resto surge. Agora, tenham cuidado para não distrair-vos ou não confundir o ego com o vosso verdadeiro ser, mas continuarem nesse processo de integração para poderem libertar tudo aquilo que vos faz mal, e com isto também vai-vos ajudar, é como um fermento, por assim dizer, para poder alinhar com o vosso propósito, mas também para poder alinhar com estes aspectos menos desejados ou mais selvagens, vocês próprios, que já os vossos antepassados também tiveram que sofrer. Mas, sobretudo, defendam a vossa verdade e para poder alinhar com o vosso caminho dourado, por assim dizer, o caminho da Dorothy, né? O Mago de Oz. Vocês caminhar nesse caminho de ouro, né? Para isso têm que acreditar que vocês próprios têm a possibilidade e a capacidade de poder manifestar este vosso legado, independentemente de existir algo superior ou não.
mas realmente vai poder ajudar bastante no vosso caminho se vocês puderem integrar um bocadinho de espiritualidade e cultivarem isso dentro de vocês, porque realmente vai-vos trazer muitas respostas e muitas soluções que não são racionais, não são aparentes, mas que vocês vão ver os indícios a aparecer ao longo do caminho. E com isto, pronto, vou-me despedir. Espero que tenham gostado desta leitura. Nós nas próximas semanas já estaremos de novo aqui em contacto, mas até lá, pronto, uma boa viagem, uma boa transformação. Tentem desfrutar deste eclipse e vejam nos próximos meses como é que esta narrativa possivelmente pode se desenvolver nas vossas vidas, para que possam fazer melhores opções, mais alinhadas com o vosso propósito, não só de forma racional, mas sim de uma forma mais integral, por assim dizer, da conciliação das vossas emoções, do racional, em direção ao vosso legado e à vossa verdade. E pronto, olha, tudo bom para vocês, desejo-vos tudo do melhor e até uma próxima.